Queridos amigos desta casa que é tão querida do meu coração, Grupo Espírita André Luiz, que o Senhor Jesus possa nos abraçar, possa nos envolver, que possamos, onde e como estivermos, nos sentirmos amparados, mergulhados neste mar imenso do amor de Deus. Nós, hoje, vamos conversar um pouquinho, sobre uma lição, que é a lição do mentor, né? Que é do livro Conduta Espírita, do mentor André Luiz, da psicografia de Valdo Vieira, que tem muito a ver com esse momento nosso. É a lição 39, perante os fatos momentosos. Nós vamos pedir licença aos companheiros, né, para fazer uma leitura geral, e logo após nós vamos tecendo alguns comentários, sempre apoiados na codificação, para aquelas pessoas que acham que André Luiz não tem nada a ver com a codificação. Então a gente vai sempre balizando para que a gente se sinta um tanto mais seguro. Então ele fala assim: em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública, como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos ou outros quaisquer. Acalmar-se é acalmar os outros. Já mudei a metodologia, porque já vale a pena a gente parar. Alguns de nós estamos tendo um tempo maior em nossos lares, no home office, não é? A gente está com um tempo diferenciado, vamos dizer assim. O uso do nosso tempo é diferenciado nesse momento de isolamento social. E aí o noticiário vem. O noticiário pode vir através da TV, através das mídias sociais. A gente está muito informado. E o que é notícia? Quase sempre são delitos, catástrofes, a epidemia, né? A gente sabe que diariamente os canais televisivos, eles vêm trazendo os números e ações ligadas à questão da pandemia, fenômenos geológicos que não deixam de acontecer e outros quaisquer, as questões políticas, tudo isso está vindo e de uma forma assim muito intensa, até porque é no nosso tempo. Muitas vezes estamos trabalhando, usando o computador e daqui a pouco nós somos assim, vamos dizer assim, interrompidos por uma notícia. Outras vezes é o celular que nos convida, que nos chama. Então, esses fatos estão vindo assim muito para a gente, mesmo tendo cuidado da seleção. E aí, qual é a primeira alternativa da alma invigilante? Ela compartilha. Ela compartilha para o outro e não sabe da maior. E quase sempre quando a gente fala não sabe da maior, é para dar a má informação, é para divulgar a má notícia. E aí vai criando um clima de ansiedade. Uma ansiedade em nós, porque com certeza uma má notícia, e muitas vezes até revestida de uma embalagem sensacionalista, ela não nos deixa bem. Ela vai mexer com a nossa emoção e muitas vezes vai estabelecer sentimentos indesejáveis. Então, o nosso campo vibratório, a nossa psicosfera fica altamente contaminada. E aí é muito fácil contaminar o outro. E ao invés de ser um instrumento de paz, um instrumento de calma, eu acabo me transformando num instrumento de perturbação. Perturbação. E aí ele vem trazendo, né, sobre o nosso ponto, o nosso papel na reencarnação. Kardec, quando pergunta qual é a missão do espírito encarnado, lá na questão 943 do Livro dos Espíritos, o primeiro ponto é, né, instruir e ajudar os homens. E como é que eu posso instruir? Como é que eu posso ajudar? Só tem uma bandeira, é a bandeira do bem.
E aí ele fala mais um pouquinho e ajudar na reforma das instituições por meios diretos e materiais. Esse tema a gente já até conversou em reunião presencial no nosso GEAL, no André Luiz. Então, quais são as instituições que nós podemos ajudar nesse momento? Começa pelo nosso próprio lar. Porque muitas vezes o nosso lar está higienizado materialmente. Mas será que, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista espiritual, ele está higienizado? Um bom espírito chegando na nossa casa, ele encontraria o clima adequado para a sua atuação? E eu vou falar até no espírito sofredor. Se chegasse um espírito doente, os bons espíritos poderiam trazer um espírito doente necessitado na nossa casa para contar com aquela atmosfera fluídica e fornecer e realizar o trabalho de ajuda? Então, a gente pode ajudar a instituição, o lar, a família, não estou falando a casa não, o lar e a família, por meio diretos e materiais, como? Através dessa mesma asepsia que nós temos, com o cloro gel, com o cloro, as diferentes situações, álcool gel, as diferentes situações para higienização física, a gente contar com a higienização psíquica. Através da boa leitura, da boa música, culto do evangelho no lar, que beleza, da oração, da alegria, do trabalho, tudo isso são fatores higienizadores do nosso lar. E aí, melhorando o nosso lar, melhorando o clima da nossa família, quando a gente vai compartilhar, a gente compartilha algo de melhor, algo de útil, algo de verdadeiro, algo de bom. São os 3 crivos. Podemos ajudar a instituição do trabalho, nesse momento em que tem gente trabalhando muito e gente sem ter o trabalho, a instituição emprego, passando por dificuldade. Podemos ajudar? Claro que podemos ajudar muito. Por meio diretos e materiais, sim. A gente pode compartilhar, a gente pode muitas vezes até aproveitar o Quick Zoom que está ali e colocar na nossa câmera para ajudar. Não tem como te ajudar? Vou ajudar. Continuarmos a ajudar na manutenção das nossas instituições, que não é por estarem de portas fechadas, atendendo as recomendações, que elas deixem de ter despesas e compromissos. Então, a nossa Rádio Rio de Janeiro também, e as demais instituições, nesse momento a gente precisa até ajudar muito mais. Por quê? Porque muitos companheiros, profissionais liberais ou com outro tipo de trabalho que não tem um salário fixo, nessa hora, alguns tiveram que reduzir a contribuição e outros até pararam de contribuir. Então, é o nosso momento, né? É a nossa hora de ajudar por meio diretos e materiais, seja através do gênero, através da roupa, através do recurso amoedado, da forma que estivermos. A própria instituição de lazer. Temos muitas lives, temos muita coisa muito boa. E quando eu falo muita coisa muito boa, não é só no meio espírita, não. Tem muita boa música surgindo, tem muito bom filme, que nessa administração do tempo nós podemos aproveitar. E isso é uma forma de ajudar, porque aí quando eu vejo um bom filme e eu falo para alguém assim, fulano, quando tiver tempo, vê o filme tal que vale a pena. Eu estou ajudando a melhoria da instituição do lazer. Saindo daquela ideia que o lazer é ociosidade, o lazer é um mergulho em viciações. A gente pode ser o lazer como aquela forma em que eu me aproprio de determinados comportamentos, de determinadas atitudes, de determinadas escolhas que vão me refazer para o momento em que eu voltar ao trabalho, eu volto muito bem. Então, isso, gente, é a gente se acalmar, porque é interessante, né? O trabalho, ele vai acalmando. O trabalho, ele vai desenvolvendo em nós paciência. Os companheiros sabem que eu gosto de cozinha, então quem faz pão sabe disso.
tem um tempo de levedar que não é exatamente o contado no relógio. Para um pão doce tem um tempo. Para os pães, eu tenho feito muito pães com raízes, né? Inhame, aipim, batata doce. Com essas raízes é um outro tempo, porque a própria estrutura da raiz, quando ela junta com a farinha, tem uma outra questão do glúten, que tem um tempo. No tempo friozinho, é um tempo. No tempo de calor, então a gente tem que observar. E no que a gente está observando, uma massa levedar, né? E o objetivo qual é? Não adianta eu querer apressar. Eu sei que tem gente até que apressa no micro-ondas, essa coisa toda, mas aí há uma tendência a formar uma certa casquinha que na hora que eu vou modelar o pão, ela vai dar uma alteração. Então tem um tempo. Isso é desenvolver a paciência. Essa mesma paciência que no Evangelho, um espírito amigo, que o nosso Divaldo fala, né, no espírito, que é a Joana de Ângeles, ela fala: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou para dar aqui neste mundo a glória do céu. E parece incrível, mas passar por uma pandemia, por um isolamento social, entes queridos encarnando, isso é uma coisa boa? É uma dor. É um aprendizado. É um grande ensejo para a nossa reorganização. Reorganização da mente, reorganização da vida material, estruturação de valores. Tem companheiros que têm chegado, e uma companheira particularmente muito querida falou assim: Deusa, eu estou descobrindo como é que agora sobra até dinheiro. E dentro do que ela gastava, ela agora tem até um kitzinho, porque as pessoas batem, ela mora em Bangu, aí bate alguém pedindo alguma coisa, ela tem lá um feijãozinho, um arrozinho, um açúcar, um sal, ela tem sempre lá aquele kitzinho, aquela bolsinha, com aquelas coisas para dar à pessoa. Por quê? Porque a gente está aprendendo a administrar os recursos. Quantos de nós que jogávamos coisas fora? Por quê? Eu cheguei até a conversar, já em alguma reunião presencial, no GEAL, sobre isso, né? A administração. Tá na promoção, eu saio correndo e compro. E às vezes eu não tenho tempo de fazer, aquilo não tem cabimento, não tem planejamento. Agora eu estou tendo tempo de planejar. Como as saídas é só na hora do necessário, então o que eu faço? Eu me planejo para sair, eu me planejo para comprar, eu me planejo para não faltar, mas também me planejo para não estragar, vejo validade. E isso tudo é um aprendizado que não é só para um período de pandemia. É um aprendizado que a gente está tendo para a nossa vida de espíritos imortais. Porque a gente sempre fala, e é uma verdade, como é que a gente vai um dia organizar um planeta se a gente não aprende a organizar uma gaveta? Se a gente não aprende a organizar uma despensa? Como é que pode? Então a gente está nesse grande aprendizado. A gente crê, ainda mais nós que já estamos do meio-dia para a tarde, né? A gente não vai ter tempo de vivenciar uma outra pandemia, uma outra peste, né? Como Eurípides passou, e tantos companheiros passaram pela gripe espanhola, por tantas situações que a humanidade passou e que com certeza é um marco dentro do progresso da humanidade, dentro da determinação de comportamentos, estabelecimento de relações mais harmônicas. É todo um movimento de aprendizado e que vai ter a paciência. Por quê? Eu vou ter que ter disciplina, eu vou ter que ter a minha postura, mas eu vou ter que olhar também a postura do outro e respeitar. Eu posso contribuir para que o outro se eduque sem impor, sem criar briga, sem criar dissensões? Posso. E se eu não puder atuar de uma forma mais direta? Aí eu posso orar, eu posso ser menos um a criticar, a amaldiçoar, a torcer que as coisas não deem certo. Eu posso ser menos um e ser mais um
que confia, que entrega aquele companheiro, aquele grupo ao amor de Deus, porque com certeza ele também vai crescer. Olha que grande aprendizado a gente pode ter num momento como este. E continua André Luiz no Conduta Espírita a falar para a gente assim: nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se do sensacionalismo. A caridade emudece o verbo em desvario. Está desencarnando muita gente. É claro, meus amigos, que é assim impactante quando a gente olha o sepultamento de criaturas, sem o direito de velório, sem aquela prece despedida dos parentes mais próximos. Tudo bem, gente. Mas não vamos aumentar a dor ou o terror que já é sugerido pela própria visão da situação. Porque muitas vezes a gente começa a ser sensacionalista. E está vendo como é que pode? Ó, daqui para diante vai piorar. Daqui a 12 dias as coisas vão piorar. Quem de nós, e aí é Jesus falando, quem de nós, por mais poderoso que seja, pode aumentar um côvado a sua estatura? E Jesus falou: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, que não tecem e nem fiam. E, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como qualquer um deles. Se Deus cuida da erva, que hoje nasce e amanhã perece, que dirá de vós, homens de pequena fé? E aí é um outro momento. Porque, com certeza, se a gente trabalhar a fé, a gente vai emudecer o verbo desvairado. Porque o verbo desvairado, gente, é um incêndio que começa na gente mesmo e vai passando para o outro. Então, é algo muito sério na vida de todos nós. E ele continua, André Luiz continua para nós: qualquer atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. Então ele fala que a gente tem que se guardar. Porque nesse período não está acontecendo muita coisa, está, gente, e ninguém está aplaudindo, não. Mesmo no momento de dor, a corrupção, a maledicência, os ataques, tem muita situação mesmo, que são escândalos. Mas o que Jesus falou? É necessário que o escândalo venha. Mas ai do homem por quem venha o escândalo. Então, na verdade, os companheiros, os grupos que estão participando de situações blasfematórias, escandalosas, são dignos de piedade. E muitas vezes até eles estão despertando a gente para quê? Para que a gente também não se aproveite de determinadas situações para causar a desarmonia, ou para a gente ser a brecha de entrada para o mal. Isso é muito sério. Porque muitas vezes o mal entra através da nossa atitude de invigilância, da palavra maldita, do gesto impensado, do compartilhamento indevido, né? As fake news. Tudo isso é brecha para o mal. E aí nós temos que começar a ter consideração e respeito pelos Espíritos do Senhor. Esses mesmos Espíritos do Senhor que no Evangelho eles vêm nos ajudando a nossa reflexão. Eles vêm nos ajudando a nossa reflexão. Logo na introdução do Evangelho. Me permitam, os companheiros, localizar, porque é muito bom e é uma introdução, assim, para mim, altamente consoladora, e eu acho que é para vocês também. No prefácio do Evangelho, o Espírito de Verdade fala assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada
e abrir os olhos dos cegos. Então, será que a gente está achando que isso aconteceu em 1857? Ou a gente tem noção daquilo que Jesus falou lindamente? Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Jesus trabalha, esses espíritos amigos de Jesus continuam na tarefa. E qual é a nossa postura em relação ao trabalho desses amigos, desses irmãos? E continua o Espírito em Verdade falar para a gente: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Então a gente sabe que muita coisa que é o aparente mal que vai acontecendo, vem clareando a mente da gente. Quanta ilusão muitos de nós guardávamos. E no momento em que é o escândalo, e no momento que as coisas ficam claras, a gente começa a ter mais elementos para ter um discernimento maior acerca da própria vida, para tomar posições mais adequadas. Tudo, meus queridos, é aprendizado para todos nós. E é essa falange de espírito verdade que quer o nosso progresso, que vibra, que trabalha, que luta para a terra regenerada, que está diante de tudo isso, né, comandando o bem e vibrando pela nossa adesão voluntária ao bem. E continua no prefácio do Evangelho: as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dissei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Então, uma mensagem assim muito importante de encorajamento, porque a gente muitas vezes começa de uma forma precipitada a dar uma série de informações que nem sempre são assim relevantes. A gente acha que é. Isso aí foi porque... E a gente não sabe. O porquê a gente não sabe. Mas a gente sabe um porquê. Um porquê é certo. Deus é nosso Pai. Um porquê a gente sabe. A crise surge para promover o progresso. E o progresso é uma lei de Deus. A crise surge para, através da dor, a gente promover uma identificação com a lei de Deus. Essa lei que é a única e perfeita para a nossa felicidade. Então, a gente pode sair dessa situação toda de pandemia muito mais fortalecido, muito mais identificado com a lei, muito mais espiritualizado. Afastando as farpas do materialismo que leva a gente à ambição, leva a gente à inveja, leva a gente ao ciúme. E, como o Evangelho fala nos bem-aventurados aflitos, haverão males maiores que os causados pelo ciúme e pela inveja? É isso. Porque estivemos num determinado momento em que a gente poderia ter o dinheiro que tivesse, não podia sair, não podia comprar. E aí como é que fica? Naquela hora, eu estou nivelado àquele que não tem. E eu vou ter que me envolver com outros valores, além dos valores amoedados, além dos valores materiais. Isso é progresso, isso é aprendizado. E continua o nosso André, na obra Conduta Espírita, no capítulo 39, que é perante os fatos momentosos. Ele diz que a palavra cruel aumenta a força do crime. E alguém pode pensar assim, então, Deusa, eu vou aplaudir tudo que está vendo de errado? Não vou aplaudir, não. Mas em que a minha palavra
poderá ajudar nesse momento? Em que é que a minha palavra vai poder amenizar os efeitos do escândalo? E o espírita, que tem como identidade a consciência de que é um espírito imortal, nós temos inúmeros motivos, inúmeras razões para termos a esperança que não é uma utopia. É a esperança fincada na imortalidade, na ideia de Deus, na ideia da reencarnação, na ideia do intercâmbio entre a espiritualidade. Só da gente saber que tem um espírito protetor, que tem um anjo guardião, só da gente ter essa consciência, isso já é muito para todos nós. Já é uma alegria muito grande mesmo. Estamos aqui no Teresa d'Ávila, como vocês sabem, é no terraço da casa que nós habitamos, né? No terraço do meu lar. E aí, quando a gente vê essa figura de Teresa d'Ávila, ela passou muita dificuldade e houve um momento que estava todo mundo contra ela. Mas quando todo mundo falava assim, você está ruim, não vai dar certo, tá tudo ruim, tá tudo pior, ela fala assim, não, o Senhor está do meu lado, eu estou entregue a Deus. E eu sei que Deus não nos criou para o fracasso, para a derrota. E hoje, a gente vê Teresa como um espírito vitorioso. Como não há exceção na lei de Deus, assim como ela conseguiu, nós também, através das escolhas mais lúcidas, né? Através de uma capacitação que a gente vai tendo através do estudo, do sentimento, do trabalho do sentimento, do equilíbrio das emoções, a gente vai chegar a isso também. Então, não vai ser a palavra de crueldade, a palavra desequilibrada que vai ajudar a melhorar qualquer situação, não vai mesmo. E continua André Luiz dando de falar. Resguardar-se no abrigo da prece, em todos os lances aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Ah, amigos, como a prece nos ajuda. Pessoalmente, a gente pode compartilhar com os amigos. Nós estamos há um mês e pouco da desencarnação, foi 14 de maio, a desencarnação de uma tia, justamente a tia mais nova, que cuidava da tia de 83, que estava junto à tia de 96. As duas juntas, muito bem. E a tia Diva teve uma insuficiência renal, que levou à desencarnação, né, justamente na hora da alta. Ela estava com a alta. E aí teve um piripaque, né, respiratório, e desencarnou. E aí, meus amigos, o quanto a prece, e aqui no Teresa d'Ávila, nós diariamente, entre 6h30 e 7 horas, fazemos um culto, fazemos a nossa prece de radiação pelos amigos, né? Culto pelos amigos. Os amigos do Teresa, os amigos fora do Teresa, cujos nomes estão na caixinha, pelas casas espíritas, a gente faz uma prece por nós. O quanto este momento de prece tem servido de sustentação para mim, para meu marido, para nossa família e para tantos outros que vão se conjugando, vão amealhando recursos. Estamos juntos nesse momento, estudando, indo e vindo. Capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, uma lição do Pai Nosso. É muito simples, não há sofisticação nenhuma, mas o que a gente recebe, sustentação, de apoio, pelo momento de muito trabalho, porque a gente tem que dar conta da tia, que está da de 96, né, nessa questão. Então, é muito trabalho mesmo, lá e cá, né, de casa, e das questões mesmo, e mais as outras questões do movimento espírita. Mas como a prece recompõe, é uma lição de Emmanuel, a prece recompõe, como a prece sustenta. E é o que está lá no Evangelho, no capítulo 28, pedir obtereis. É isso. Baseado em Jesus, né? A eficácia da prece, todo aquele que procura, que procura, acha.
todo aquele que bate, a porta se abre. Então, estamos nessa questão. E a eficácia da prece, ela está ligada ao quê? A esse mecanismo de fé, de busca, em que a gente atua no fluido cósmico universal. Então, com certeza, a prece ela vai servir não só como proteção para nos resguardar, mas vai servir como qualificação, como expansão da nossa melhor parte. Nós nos lembramos de um conto de Ney Lúcio, né? Naquele momento, o maquinista de uma cidade da Europa, ele teve que sair, e a gente sabe que o transporte europeu é muito através de trem. Ele tinha que sair. E o dia estava, era uma tarde, um entardecer, um anoitecer, assim, muito desfavorável, sabe? Com a chuva, a escuridão, a dificuldade toda. E aí ele vai pelo caminho e, de repente, ele vê 2 braços fazendo um movimento, 2 braços. E ele avisa, então, a tripulação, né, que ele vai ter que parar, que tem 2 braços fazendo movimento. Mas é noite. E aí é feito o intervalo na viagem. Logo que começa a amanhecer, ele vê que não eram 2 braços. Foi um morcego que, vendo o farol do trem, ele começou a se debater. E aí toda a tripulação vê que logo ali, a menos de 1 metro, a ponte havia cedido e seria um desastre assim sem condições de sobrevivência. Então o maquinista fala que antes de sair, ele tinha que cumprir o dever dele, profissional, mas ele orou, ele fez um Pai Nosso. E aí ele fala assim, né, e com certeza a prece foi ouvida. Porque Deus ouviu a prece e a resposta veio através de quê? Através de um ser que é repugnante. Morcego a gente não gosta muito não, né? A não ser as pessoas que estudam, mas quase sempre a gente tem uma lenda ligada a morcego, a vampiro, né? Coisa assim, né? Então ele fala que o socorro de Deus veio através de um ser aparentemente repugnante. E aí, naquele momento, conta-nos, Ney Lúcio ou Meimei, é um dos dois, que todo o grupo, né, se ajoelha e começa a orar agradecido. Então, a oração é isso. Oração é isso. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu vou orar sozinho, aqui em casa ninguém gosta. Não faz mal, gente. Não faz mal. A gente muitas vezes não faz a comida sozinha para todo mundo se alimentar. Pense. Às vezes a gente não organiza um ambiente sozinho para todo mundo usufruir daquele ambiente. Assim é a prece. Mas com certeza, antes de chegar o outro, a prece passa por nós, luarizando, suavizando, né? Oferecendo a nós uma possibilidade de visão mais lúcida da vida. No livro também, o Espírito, da Verdade, é um livro que Emmanuel comenta, o Livro dos Espíritos. E ele tem uma fala sobre a prece que eu também vou comentar de acordo com a minha lembrança. Ele fala assim, um homem está à beira de um precipício. À frente, o precipício. Atrás, um ninho de feras. À direita, um espinheiro. E à esquerda, uma outra dificuldade que está acontecendo. E ele fala assim, faze leve luz, mesmo que seja de um simples fósforo. O obstáculo, o precipício continua, o ninho de feras também, o espinheiro também, o outro obstáculo também. Mas à medida que ele vê, ele vai conseguir tomar uma resolução. É esse o efeito da prece. Muitas vezes a gente olha a prece como algo mágico e tem pessoas até que falam que estão desiludidas da oração porque não aconteceu aquilo que ela gostaria que acontecesse.
Mas, com certeza, a oração feita na consciência de que estamos nos dirigindo a um ser superior a nós, esta oração, ela vai ter muitos seus efeitos até para tomarmos resoluções e até para pensarmos assim, será que eu preciso disto mesmo? Será que se as coisas acontecerem conforme eu estou pensando, eu serei feliz? Vai ser bom? E a Maria Dolores, ela fala até numa poesia, o não que a vida nos fala. Que muitas vezes que a gente consiga encarar o não como punição, desculpa a redundância, mas sim como oportunidade. Ela fala assim, ó: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que eu peço, estima, concessão, posse, prazer, no meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. Doutras vezes, rogo-te favores, entre lamentação, choro, barulho, simples capricho, mera algazarra que me escapa do orgulho. Existem privilégios que eu desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Doutras vezes, rogo-te afeto, sem encontrar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me ensine a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me atendas às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e toda vez que eu rogo que não deva, não me atendas, Senhor. O título dessa poesia é Agradeço, Senhor. E é isso, né? Quanta coisa, meus queridos, que a gente pediu e que graças a Deus não aconteceu. Porque se acontecesse, nós estaríamos muito mal. Então, que a gente comece a trabalhar essa confiança perfeita na vontade e na bondade de Deus. E que a gente se acostume a esse movimento de entrega mesmo. De entrega, de certeza de que Deus faz sempre o melhor. E que a sua lei é para a nossa felicidade, não para a nossa punição. Então, quando eu começar a entender que a aprovação está na esfera da justiça divina e que a justiça é para a felicidade, é para o bem, é para o belo, é para a verdade, é para a expansão das potências da minha alma, gente, a coisa vai mudar. E a prece me ajuda, porque a prece, mudando a psicosfera, ela vai atrair os bons espíritos para junto de mim. E bom espírito só vai trazer coisa boa. É aquela prece que muitas vezes vai fazer com que no sono físico eu tenha um contato estreito com o meu anjo guardião, com o meu espírito protetor. E ali a gente vai conversar, a gente vai receber recursos para nos acalmar. E muitas vezes eu acordo, o cenário está o mesmo, não mudou nada. Mas vai ser engraçado, né? As coisas estão do mesmo jeito, eu estou me sentindo tão melhor. Por quê? Porque durante o sono físico, a gente conseguiu estabelecer um contato com espíritos, com almas melhores do que nós. E com certeza, o contato com o melhor nos deixa muito bem. E ele continua colocando assim para nós: aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Deus não erra. Porque muitas vezes eu estou muito decepcionado porque estou perdendo dinheiro. É alguma coisa desagradável? É claro que é, ninguém está aplaudindo isso não.
Estou perdendo dinheiro, né? Os amigos se afastaram, a gente se reunia todo final de semana para aquele almoço. Acabou isso. Mas vamos lá. Vamos ver o quanto essas situações têm mexido na nossa escala de valores. Para muitas famílias, a visita a vovó, a vovô, ao familiar idoso, isso aí era programa de índio. Eu muitas vezes ouvia isso de alguns amigos, até de trabalho profissional. E vai para casa de pai e mãe, final de semana, isso é trabalho, isso é programa de índio. E aí eu brincava assim, programa de índio que tem pai e mãe. Porque o programa de índio que não tem pai e mãe, que é órfão, ele não vai ter oca para visitar. E eu brincava assim, né? Mas hoje, como é que se está sentindo falta? Quando eu trocava a visita familiar ou a visita fraterna ao amigo pelo shopping. E até assim, não vou lá para não incomodar. Mas, gente, eu numa tarde, junto a alguém sozinho, né? E tem muita gente sozinha. A gente fala assim, olha, domingo que vem, dá para dar um pulinho aí na sua casa? Para a gente tomar um café com bolinho? Leva o bolinho. Dependendo da situação do outro, que às vezes é uma situação um pouquinho difícil, a gente fala, aí ó, ganhei esse café aqui, estava até perto da validade, tudo, trouxe para a gente, senta ali, um pãozinho, um cafezinho, tudo, que não é o pãozinho, o cafezinho, é a conversa, é a troca, é o preenchimento do espaço afetivo do outro e também nosso. A canção não fala? Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas? É isso, gente. Então, hoje em dia, a gente está vendo, né? E isso vai ser muito bom, essa valorização. A gente não está conseguindo se abraçar, né? Não pode, né? Cotovelinho, né? Pezinho, é tudo isso lá fora. Que saudade de um abraço, não é? E não custa nada. Tem até aquela propaganda do abraços grátis. Então a gente vai voltar a se abraçar, a se considerar, a se importar com o outro. Tudo isso é progresso, tudo isso é muito bom. Então está aqui, Deus não erra. Aconteceu a pandemia, tudo isso está no cabimento da lei de Deus. E se Deus faz da guerra, que é um mal, um fator de progresso, que é um bem, com certeza, gente, a gente está todo mundo, eu gostei muito da fala da nossa querida Fátima Ventura, que ela falou, um vírus foi capaz de unir todo mundo. Imaginemos no momento em que a gente se unir em torno de Jesus. Como é que vai ser bom? Se um vírus deu tanto resultado em termos de solidariedade, de companheirismo, de entendimento, imagina a gente unido em torno de Jesus, do ideal do bem e para sempre. Para sempre. Então é esse movimento que a Deus não erra. Está na hora da gente deixar de olhar tanto para o nosso umbigo e a gente olhar o nosso próximo. É isso. E chegou a hora de a gente deixar de esconder tanto as mãos e ampliarmos as nossas mãos. Sai um pouquinho do eu para identificarmos o nós. Deus não erra, André Luiz fala aqui. E ele vai continuando a dizer, ainda mesmo com sacrifício, entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. E isso é muito interessante. É o bem incansável. E a gente reencarnou, não foi para ficar deitadinho no sofá, não foi para ficar em rede social o dia todo. A gente reencarnou para operar no bem. Eu sei que tem gente em rede social operando no bem, tudo bem. Desculpa a redundância. Mas tem outros que estão na rede social o quê? Em episódio de maledicência, procurando que não perdeu. Procurando que não perdeu. E a gente pode achar e se encontrar na ação do bem. E tem muita coisa que pode ser realizado, mesmo nós que estamos dentro dos nossos lares.
Há muita coisa a fazer. Estou lembrando agora do trabalho belíssimo que o André Luiz tem, o Teresa Dávila também tem, o trabalho de enxovais. Quanta coisa pode ser feita? Ah, mas eu não tenho material, né? Mas eu tenho certeza que se entrar em contato com a casa, alguém vai, leva o material lá dentro da sacolinha, não precisa entrar, não. Está lá. A gente vai tirar, higieniza, faz. Olha a ocupação útil. Livro dos Espíritos, quando fala da lei de Deus, do trabalho. É uma ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. E o trabalho, ele não tem sentido só, continua lá no Livro dos Espíritos, na lei do trabalho, o provimento, o sustento material, não. Ele desenvolve a gente moralmente. No momento que eu estou no enxovalzinho, no momento que eu estou no artesanato, no momento que eu estou confeccionando uma quentinha, que estou fazendo alguma coisa fora de mim mesma, há todo um trabalho mental, há todo um planejamento vibrando no bem. E vibrar no bem é trabalhar o imunológico, o sistema imunológico. Quando eu começo a ter gratidão, e é muita gratidão mesmo, né? Aplaudimos, botamos bandeiras brancas pelos profissionais da saúde. Desenvolver gratidão é trabalhar o imunológico. Naquele momento que a gente precisa ir no supermercado, no hortifruti, na farmácia, e que a gente agradece e deseja saúde, deseja alegria para aquele companheiro que está nos atendendo, para aquele companheiro que está abastecendo as araras, né? Para aquele companheiro que está varrendo a rua, que está mantendo a higiene, que a gente agradece e vibra por ele, a gente está trabalhando o imunológico também. Então, tudo isso é trabalho, é ocupação útil. Naquela hora em que eu ligo para o companheiro, que eu sei que está sozinho, falo assim, olha, eu liguei para saber como é que você está, como você está passando. Tudo isto é ocupação útil, é trabalho no bem. E tudo isso faz com que o sentimento de gratidão também seja expandido, porque o outro vai ficar grato por alguma coisa que a gente fez no tempo em que se tinha. E esta vibração é a chamada intercessão. Porque a criatura está agradecida. Os amigos espirituais daquele companheiro, daquele irmão, também ficarão agradecidos. E olha a gente expandindo a nossa rede de amizade, de solidariedade, de entendimento. Então, amigos, é esse o convite de André Luiz. E ele, nessa página, ele analisa, né, uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15, em que ele fala assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com outros, como para com todos. E aí ele fala para essa comunidade da Tessalônica, né, para essa igreja, olha só, que ninguém, né, dê a outrem mal por mal. Por quê? Qual é o fato momentoso que está? É a questão da pandemia. E aí tem uma série de notícias mais verdadeiras, muitas delas, mas mais. Para que eu vou aumentar o fermento da discórdia? Para que eu vou falar assim, bem feito, tem que acontecer mesmo, tem que ser na família mesmo? Para quê? Ele fala que mal com mal não vai fazer bem a ninguém. Não é isto que Jesus espera de nós, não é esta a proposta do Evangelho, né? Mas que a gente possa seguir o bem, porque qual é o exemplo de Jesus? Qual foi a missão de Jesus? Ele veio trazer a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por incrível que pareça, aquele irmão ou aquela irmã, na situação que ele estiver, ele é meu próximo. Ele é meu próximo. Ele é meu irmão. Ele tem a mesma destinação, que é a perfeição absoluta. E por incrível que pareça, meus amigos, o amor que Deus tem por mim é o mesmo que tem por ele. A gente não entende porque Jesus falou. Foi Jesus que falou. É o mesmo Pai que faz o sol nascer sobre bons e maus,
sobre justos e injustos. É este mesmo Pai. Então ele é meu irmão. E como é que eu posso desejar mal ao meu irmão? Então ele fala, seguir o bem, tanto para aquele meu próximo, aquele que concorda comigo, o próximo mais próximo, como para com todos, porque todos nós fazemos parte da família universal. Então é este o grande movimento, né, de amor, é este o grande movimento de trabalho, é este o grande movimento da justiça divina junto a todos nós. E nós não podemos nos perder. É que está. Nós não podemos desperdiçar esse grande valor que os amigos espirituais, esse grande tesouro, eles colocaram em nossas mãos, que é a abençoada doutrina espírita. É essa compreensão que o fato é momentoso, a dificuldade surge com um objetivo, que é desenvolver em nós valores. Paulo de Tarso fala, tem repetido muito essa questão, porque ela tem me sensibilizado muito. Semeia-se corpo material, ressuscita-se corpo espiritual. Semeia-se na corruptibilidade, ressuscita-se na incorruptibilidade. Então, esses fatos que ocorrem na nossa vida material, eles têm como objetivo a nossa vida moral, como espírito. A gente vai desencarnar, não estou rogando praga para ninguém, mas com certeza a desencarnação é um fato, né? Vamos desencarnar, e na desencarnação a gente vai levar essa experiência. O que eu aprendi em tempo de pandemia? Eu aprendi a valorizar meu irmão, eu aprendi a valorizar a minha casa, eu aprendi a valorizar o meu alimento, eu aprendi a valorizar a minha veste, eu aprendi a distribuir, a compartilhar aquilo que eu tenho, eu aprendi a administrar meu tempo, eu aprendi a me aproximar de Deus através da oração, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a ver que tanta coisa não tem tanta relevância, não tem tanta importância. São coisas miúdas que não importam. O importante é a vida. E a vida não é só a vida material. Eu aprendi a me aproximar de Jesus, a viver em abundância. Eu aprendi a trabalhar a paciência, como diz Joana, no capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória dos céus. Eu aprendi que a dor chega para eu ser qualificado, para eu ser melhorado. Então a dor ela não é uma inimiga, ela é uma companheira. E como diz André Luiz, toda dor chega, ensina e passa. E a duração da dor está relacionada à duração do meu processo de aprendizagem. E aí Maria Dolores, ela lindamente tem uma poesia intitulada Cercas. E vamos pensar em cerca. Muitos companheiros não sabem. Se cerca um terreno, cerca é um muro rudimentar, né? Então a gente coloca uma cerca num terreno que é importante para defender alguma coisa valiosa. E Maria Dolores fala assim para nós: alma querida, escuta. Em tuas horas lentas, de inquietação, insegurança e luta, amargura e cansaço, ouvimos nós no além e algum ponto do espaço as frases mudas que nos apresentas. Muitas vezes, indagas na oração de espírito cansado e sofredor. Se tudo que sonhei foi sonho vão, por que amar assim sem ter amor? Por que me dedicar ao filho que amo tanto, se me oferta, por triste recompensa, a incompreensão imensa que me encharca de pranto? Por que me dedicar ao lar que me magoa, no qual ninguém anota as cruzes que carrego, nem considera a dor
que me agrilhoa? Que motivo me leva a entregar-me de todo? Acerta o coração que me espezinha, que me encharca de lodo, depois de ironizar a esperança que eu tinha. Dói-nos ver no além o pranto com que indagas, mostrando o coração aberto em chagas. É um esposo distante, é uma esposa esquecida do trabalho de paz que abraçou para a vida. É o filhinho doente, gradeado em leito merencório. É o parente infeliz no sanatório. É a pessoa amiga atirando-nos no rosto acusações sem base, em vinagre, em censura, fazendo-nos enfermos de desgosto ou cansado de dor às portas da loucura. Ainda que tudo isso te aconteça, não fujas a uma boa. Tolera quem te fira, ama, perdoa, sem que a força do amor se te arrefeça. Não fossem os grilhões que nos guardam no mundo, duras prisões, sem formas definidas, voltaríamos nós aos erros de outras vidas, em delírio profundo. A prova que te oprime, em áspera refrega, a dor oculta dos tormentos teus, a cruz da obrigação e o pranto que carregas são as cercas de Deus. Eu sei, meus amigos, que o momento é o momento em que muitos de nós estamos carregando cruzes, obrigações. É um momento em que tem muitos de nós de coração apertadinho, muitas lágrimas silenciosas, dores físicas e dores morais a rodo. Mas, como diz a nossa querida Amador, Maria Dolores, ela diz que nós somos um terreno precioso para o Pai. Deus cuida de nós, Deus nos guarda. E que essas dores todas são cercas. Para quê? Para que a gente não volte, como ele diz, a erros de outras vidas em delírio profundo. Então, queridos, que a gente bem possa aproveitar este momento de prova, este momento de expiação, este momento de desastre coletivo, estes fatos momentosos que estão emoldurando a nossa vida, para que a gente possa cumprir aquilo que Jesus falou. Brilhe a vossa luz. Que a gente consiga, como diz a canção, acender a nossa candeia. Que a gente consiga, como diz Francisco de Assis, ser um instrumento de paz. Que a gente consiga, no desejo do codificador, ser um ponto de esperança, ser um ponto de luz. Que a gente consiga, como diz o Evangelho no capítulo 6, ser o verdadeiro espírita. Como é dito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas inclinações demais. Queridos, que neste momento de provas nós possamos altear o nosso sentimento na certeza de que Deus cuida de nós. Jesus é o nosso mestre, é o nosso irmão maior, e ele um dia falou: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Seja esse tempo o tempo de confiança. Seja esse tempo o tempo de reflexão. Seja esse tempo o tempo de prece. Seja este tempo o tempo do cultivo do amor. Seja este tempo o tempo de escolha da melhor parte, como disse Jesus no episódio de Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte que jamais lhe será tirada. Que a gente consiga
com Jesus, com as bênçãos da doutrina espírita e com o apoio desses amigos espirituais incansáveis, trabalhadores inestimáveis, que muito nos amam, escolher a melhor parte, que jamais nos será tirada. Muita paz, amigos, muito amor, muita luz.